Eu vou fazer um resumo rápido aí, de acordo com o que eu vou falar aqui, mas esse tema dos usos e costumes, você vê que, por exemplo, essa semana teve um estardalhaço aí na mídia por causa disso, né? Com o pastor Marcos Feliciano. Você viu isso aí acontecendo? Ele estava na praia e de repente vazou uma foto dele ali. Quem viu isso aí? Todos viram? Levanta a mãozinha aí para ver se viram. Vocês ouviram falar, como é que é? Por que eu estou falando isso? Porque é, a ideia no meio pentecostal como um todo não é que é proibido ir na praia, tomar banho e coisas desse tipo, ou ir num lago, ou seja lá o que for. O negócio é que, da maneira que a gente tem nossas resoluções, a gente passou por muitas proibições também. E essas proibições, ao longo do tempo, ela foi reformulada. E na maneira que ela foi reformulada, abre-se parênteses aí para não perder um pouco da rigidez, né? Então, se você for ver as três grandes resoluções da Assembleia de Deus, a de São Cristóvão, a de Santo André e a última agora da ELAD, ela vai te dar uma abertura para você, por exemplo, as proibições não tem nada falando que você não pode ir na praia, não tem nada falando que você não pode usar, ficar sem camisa, por exemplo. Só que na identidade do pentecostalismo como um todo, por causa dos anos e por causa da maneira que o pentecostal se estabeleceu, principalmente aqui nos Estados Unidos teve um jeito, né? Aqui no Brasil aí foi um estabelecimento também na maneira que há essas proibições ou certas considerações, né? Então, ele vai passar por julgamentos, tanto de dentro dos de dentro, porque imagina só, uma pessoa que é pentecostal e sempre viveu debaixo dessas resoluções, décadas, e de repente vê um dos seus grandes nomes que representa a denominação está ali assim exposto. Então, há diferentes julgamentos e sentimentos no meio disso tudo. Então, o negócio todo ali que vai ser, por exemplo, na resolução em si não vai ter nada contra, mas o problema é que a postura da conduta, ele provavelmente vai passar uma um pessoal ali do Conselho de Ética e tal, para lidar com essa situação, por causa da identidade pentecostal em si mesmo, que é aquela coisa de você guardar as suas raízes, né? E a maneira, porque há uma maneira diferente de conduta cristã numa igreja reformada e usos e costumes, parênteses, conduta cristã no pentecostalismo. Então existe essa diferença entre uma coisa e outra. Dentro do pentecostalismo de primeira e segunda onda, você vai ter rigidez, principalmente para as mulheres, porque as mulheres, por exemplo, a resolução de São Cristóvão, por exemplo, foi uma, uma das resoluções que foi muito pesado para as mulheres, e elas realmente elas reclamaram daquilo ali demais, daquela resolução. E depois eles aliviaram, né? Fizeram algumas reformulações para amenizar um pouco essa coisa com as mulheres. Então, mas você entende que
você está lidando com dois viés ali. Você vai estar lidando com o viés da identidade do movimento como um todo. Isso aí você vai estar lidando não só com as Assembleias de Deus, mas também com a Deus e Amor. Você vai estar lidando aí com a CCB, embora a CCB é um pouquinho mais diferente de algumas coisas, né? Mas a identidade pentecostal continua a mesma, dessas três que vêm das primeira e segunda onda instaladas aí, estabelecidas no Brasil. Então, você pode ver que o povo vai lidar com essa coisa de julgamento ali. O extremo disso é os julgamentos de membros, às vezes, muitas das vezes, que tomam para si as práticas e aí querem julgar da mesma forma que viveram as pessoas que estão passando por aquilo ali agora. Entende? E às vezes não fazem a diferença, não sabe fazer a diferença daquilo que serviu para uma época e as coisas que vão sendo diferenciadas pelo seu tempo, cultura, né? Essa aula de hoje você vai ver o que aconteceu na época antiga, quando as igrejas de santidade entraram em cena, junto com o segundo despertamento, que você vai começar a ver as proibições, você vai ver algumas coisas dos exageros, você vai ver algumas coisas dos controles emocionais, você vai ver coisas que você tem que ter entendimento, porque isso faz parte da nossa identidade, do nosso movimento, mas que a gente já alcançou uma maturidade para lidar com algumas coisas, com muitas dessas coisas. As igrejas denominacionais, essas que são abertas aí fora de convenção, passam muito por esse problema ainda, porque ainda não conseguiu entender e não teve maturidade para crescer nessa coisa desse entendimento entre esses assuntos, né? Então, mas foi parte daquilo que foi nossa história. Ok, então eu vou falar, agora eu vou falar aí de como para nós aí veio existir esses proibicionismo, né? Que foi gradativamente aí no pentecostalismo aconteceu, e alguns desses exemplos, de alguns do extremo, tá, gente? Veio existir alguns exemplos de exageros, né? Que não deveriam existir. E também eu quero chamar a sua atenção ao fato de que a confusão desses assuntos aí sobre usos e costumes e doutrina muitas vezes se dá aí por as pessoas não entenderem realmente o que foram e como surgiram essas doutrinas cristãs que professamos aí até hoje, né? Então, na aula passada, eu cheguei a dizer, e nas últimas duas aulas, na verdade, porque sempre tem um pessoal diferente, né? Então, na aula passada, só para vocês terem um entendimento mais ou menos daquilo que a gente tratou, as três diferenças entre doutrina bíblica e costumes é que, enquanto a origem, a doutrina vai ser divina, o costume em si vai ser humano, enquanto ao alcance, a doutrina é geral, e o costume em si ele vai ser local. Quanto ao tempo, a doutrina ela vai ser imutável, o costume em si vai ser temporário. Pegou aí esse pedacinho aí? Eu disse que para quem quer aplicar também a fala dos usos e costumes, não confundir aí os termos e definições. Eu vou fazer estou fazendo um resuminho aqui, você vai entender o cerne do assunto, o centro do assunto. Então, eu disse que para quem quer aplicar aí e falar dos usos e costumes, para não confundir aí os termos e definições, eu simplifiquei e disse que no entendimento bíblico a doutrina vai significar ali um ensino extraído da Bíblia, né? E disse que falei dos tipos de doutrinas, né? Que tipo de doutrina existe para que possa ser diferenciado do que é bíblico ou não. E eu simplifiquei dizendo que existem pelo menos três formas de doutrinas nas suas aplicações. A doutrina de Deus ali, onde você pega aquele exemplo em Mateus 7:28,
que é um ensino aplicado, né, na vida do crente, que vem dos ensinamentos bíblicos. Toda a vida ali do crente ela vai ser guiada e explicada através da Bíblia, né, sendo nos seus relacionamentos com o seu próximo ou com o próprio Deus. Né? Eu falei sobre o segundo tipo de doutrina, que vai ser ali a dos homens, onde você lê em Mateus ali 15, 8 e 9, que vai falar aí no seu extremo, na parte extrema da coisa, que são aquelas traduções envoltas de ditos religiosos, com roupagem espiritual, seus castigos. Disse também também expliquei que a tradição por si ela é realmente boa, né, nas suas e boa por si só mesmo, né? Mas as aplicações de regras extremas sobre uma tradição se torna aí um legalismo. Eu também falei sobre a doutrina dos demônios, né, onde você lê ali em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, disse que os usos e costumes são uma forma de expressão que demonstra aí o porte, a conduta, a postura, o comportamento pessoal de um grupo, né? Eu disse também que a questão humana, se for formulada, né, dentro dos padrões bíblicos, ele vai gerar, sim, um bom caráter, né, um caráter de santificação, de uma ética moral, assim, dos valores cristãos. Eu disse também que por causa de algumas resoluções... Vocês estão me escutando direitinho, gente? Sim. Amém. Eu disse que por causa das resoluções e as denominações estabeleceram aí essas proibições aos seus membros, que podiam, não, que os proibiram, né, de jogar bola, assistir televisão, ouvir rádio, desses exemplos, né, bebidas alcoólicas, uso de televisão e outras regras direcionadas ali, que foi muito forte relacionados ali, direcionada às mulheres, né, que não podia cortar o cabelo, que não podia usar uma maquiagem, uma calça comprida, mini saia, esses aparatos, cortar a ponta dos cabelos, né, não podia fazer sobrancelha. E diz que, o passar do tempo, a maioria dessas regras elas foram reformuladas ali, ou abolidas, dentro do evangelicalismo brasileiro. Né? Até aqui pegou direitinho? Está dando para entender? Só levanta a mão se está dando para escutar direitinho aí, está dando para entender. Ok. Então, e que esses usos e costumes é a parte da identidade realmente pentecostal. Eu falei em outras aulas, eu falei você que está entrando aqui hoje, veio a outras aulas, mas eu falei da influência do pietismo no pentecostalismo, que foi aqueles 400 anos entre a reforma protestante e o pentecostalismo, onde surge aí uma interpretação pessoal das escrituras, né, onde eles chegavam ao texto e se perguntavam o que aquele texto os faziam sentir, né? O resultado ruim disso aí era o conhecimento raso sobre os textos bíblicos, né, que na maioria das vezes são tirados de contexto e usam versículos separados para trazer uma mensagem aí pessoal sem nenhuma responsabilidade com que o autor realmente do livro, daquele livro ou daquela carta, quis dizer em primeiro lugar, para depois fazer essa ponte para os nossos dias, né? Tá dando para entender direitinho aí, gente? Estou fazendo um resumo bem... Ok? Então, uma explicação aí desses assuntos bíblicos subjetiva a experiências espirituais, as experiências pessoais, essas traz aí, imagina, muito do que a gente tem hoje nas coisas rasas de entendimento ou nos extremos emocionais vem de uma época antes do pentecostalismo, que entrou dentro do pentecostalismo também. Então, essas coisas, entre aspas, tá, gente? Algumas dessas extremis, essas coisas extremas, até aberrações, não é uma coisa que deveria ser
parte dos nossos dias hoje, porque funcionou numa época passada. Tem vários exemplos aí que não são bíblicos de jeito nenhum. Outro dia eu vi um pastor mandar os outros sair correndo de dentro da igreja e comer grama do lado de fora, e aí um monte de gente foi comer grama. Entendeu? Então, e fala numa oratória e numa manipulação da emoção, o povo foi comer grama mesmo, mato mesmo, o pessoal estava mastigando mato. Então, isso é uma coisa esquisita, né? Não é você sabe que aquilo ali não vai ser bíblico. Outro exemplo ali, você vai ver um pastor enchendo o copo de uma caneca de água ali e jogando, uma coisa nojenta, jogando água na boca do outro irmão lá. Então, é coisa nojenta aquilo ali e nada de bíblico, né? Então, e falando que está transferindo o som, pior ainda, misericórdia. Então, essas influências teve na parte emocional, debaixo de uma maneira emocional, que trouxe coisas ruins para o nosso meio, né? E as influências positivas dessa época é que deu a oportunidade aí ao estudo bíblico pessoal por todos aí, pelas pessoas simples e os leigos, porque naquela época foi uma época que o pessoal leigo ele não tinha, na verdade, a oportunidade. Era uma época que o academicismo estava muito forte naquela época e o povo começou a querer uma experiência de vida. Ele queria saber, sua fé ali era entendida pela sua experiência espiritual ali, as suas experiências, eles queriam uma fé mais experimental. E o academicismo era era uma coisa muito acadêmica, muito carregada para o simples entender. E o povo dos seminários falava muito dos confessionismos da fé. A sua fé era mais explicada pelas confissões de fé daquela época. E o povo começou a realmente tentar ter uma interpretação mais pessoal. Então, deu ao povo uma voz para estudar a Bíblia em casa ou em grupos, né? Foi uma época até boa, porque surgiu os estudos bíblicos em casa. O problema todo é que quando você não tem alguém para explicar, começa as suas próprias explicações pessoais, né, sobre o texto. Então, sua fé era entendida pela sua experiência espiritual, não só mais pelas confissões de fé filosóficas da época. Então, isso foi uma coisa boa, porque eles falaram, bom, a gente vai sair dessa coisa de confessionismo, e a gente vai ter as nossas experiências, só que teve uma coisa ruim, que é essa parte mais rasa, né? E aí o ponto do negativo do pietismo, que vai entrar dentro do pentecostalismo logo depois, que é de Wesley, né? Que é a causa o que causou, na verdade, o pietismo. Ele é o precursor de um sentimento que a gente vai ter dentro dos usos e costumes em igrejas que usam os usos e costumes para as seguranças de fé. E eu vou te explicar isso aí direitinho. Então, o que acontece? Causa uma ansiedade, uma incerteza e uma insegurança, e que quando encontramos a nossa posição de segurança diante de Deus ali, baseado no nosso desempenho, isso vai ser pietismo. Por exemplo, você olha as igrejas que julgam uns aos outros, né, por vestimentas, por exemplo. Eles têm muito, essa pessoal que tem muito enraizado, você vê aquela mulher do YouTube da vida aí, né, a Nadir, né? Você lembra que numa época aí ela julgou a Ludmila Febre, antes dela, quando ela estava com câncer ainda, que se ela tivesse largado as vestimentas, tudo, Deus ia curar ela. Mas ela fez a salvação e a certeza da segurança da salvação daquela mulher, da Ludmila Febre, debaixo de usos e costumes. Então,
A igreja que julga os outros aí, membros por vestimentas, tem muito isso aí enraizado nas mentes das pessoas, né? Porque servem aí para sempre essa coisa de uma assertiva para saber se a pessoa está servindo a Deus e aceito por Deus ou não. Então, por isso que nos casos extremos, uma exposição dos seus membros aí traz muita humilhação e se mistura aí uma obediência de uma regra, expondo os membros e os julgando aí pelas proibições dentro dos usos e costumes, e tratam isso aí de uma maneira mais injusta, misturando o exterior do que se pode ver pelo interior, como se fosse aí uma santidade, uma espiritualidade fosse julgada pela aparência. Isso é ruim. Então, muita gente deixou a fé por causa do que foram expostos aí ao ridículo. Você vê, aconteceu muita coisa ali na Deus e Amor também por causa disso. Na época do missionário, teve uma época que foi difícil essa coisa aí. Muita gente vai deixar a fé aí porque foram expostos a esses problemas. Então, e o que era esse problema? Esse problema vai se dar justamente porque essas denominações não compreendem aí, né? Eles compreendem de uma forma errônea o processo de santificação que ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro, né? A Bíblia diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde fala ali em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, essa mudança vem de dentro para fora. Uma coisa é a gente ter realmente conduta cristã. A diferença de tudo isso aí vai ser conduta cristã e usos e costumes. Embora no pentecostalismo é conhecido mais como usos e costumes por causa das nossas resoluções. Eu falei de outro fato importante, foi sobre o que encontramos nos nossos dias, esses exageros emocionais, né? Esses exageros emocionais, de onde ele veio ali, e como ele estabeleceu no nosso meio, e da forma que foi ensinada, foi pelos aqueles manuais de avivamento que teríamos ali, foi causado pelo Charles Finney, né? Que nas suas chamativas emocionais e os seus exageros, né, de indução ao povo simples, trouxe manuais que eu mostrei aquele dia. Esse aqui tá... Outro dia eu mostrei o manual do Finney para vocês. Então, esse manual foi feito para... O Finney foi um extremo, um excelente avivalista. Reavivalista. Ele juntou multidões nos seus avivamentos. Só que ele se importava mais com a quantidade do que com a qualidade. Então, ele cria manuais de avivamento. Ele chegou já a dizer que ele não precisava de Deus para fazer esse avivamento. Ele criou manuais de chamativas emocionais. Ele que cria aquele banco da ansiedade que eu falei antes. Ele que cria o banco da ansiedade é aquele que é o percussor, vai ser o percussor ali da chamativa de púlpito, né? E por que nós devemos ter aí a clareza e maturidade para lidar com isso? Para não cair nessas manipulações de emoção que às vezes acontecem no nosso meio. Não estou dizendo que aqui tem gente madura e vai saber lidar com essas informações, mas houve épocas que, enquanto eles estavam sendo introduzidas no meio do pentecostalismo, você tem que saber por que veio, por quem veio e como lidar com isso, para quando acontecer alguém fazer e usar essas chamativas, você saber realmente que aquilo ali é uma chamativa. Aqui nos Estados Unidos, esses manuais, eles são usados por pessoas para realmente... na verdade, eles estão sendo usados hoje para pegar
o pessoal de cima dos contribuidores, né? Então, o contribuidor chega para a pessoa, para aquele ministério, e vê quantas pessoas, na quantidade que ganha, mais ou menos, de almas, né? E aí faz seus bastidores, viu, gente? Isso é sério o negócio lá em cima. Então, serviu de muita coisa. Mas o Finning fez muita coisa boa também, né? Então, essa manipulação de emoção no nosso meio traz aí julgamentos errôneos, né? Algumas das práticas que serviu aí dessas épocas isso aí serviu realmente uma época que a sociedade estava aí estava passando por uma transição, né, de momento. O pessoal simples do campo estava vindo para a área urbana, e todas essas complicações econômicas, sociais, fizeram as denominações adquirirem algumas normas e práticas para haverem a diferenciação entre eles, mas, assim, porque um dos grandes problemas ali de você sair do campo para a parte urbana, e essa revolução industrial que aconteceu aqui, era essa parte econômica e realmente se estabeleceu um pessoal ali. Era uma época muito difícil, uma época que as coisas de saúde, as coisas alimentícias, as coisas de água potável também não tinha, entendeu? Então, é uma época muito difícil, né? Então, eles criaram... tinha muito cabaré ali naquela época. O cabaré era um ponto de encontro tanto do evangélico, tanto da pessoa secular, para escrever uma carta para os seus familiares, trocar dinheiro, pegar referência de trabalho. Então, trouxe muito problema nessa época, aí eu vou explicar. Mas aí, ao passar do tempo, a gente vê algumas dessas práticas começarem a ser incorporadas no movimento como se fosse aí uma doutrina bíblica, entendeu? Então, o pessoal faz a diferenciação do secular para o pessoal de dentro da igreja por causa da época conturbada, só que aí depois começam essas práticas a serem incorporadas, né, dentro das denominações, né? Como se fosse uma doutrina realmente bíblica e saindo da tradição para a conversão. Sai da tradição e entra na convenção. E da prática popular para os estatutos. E da cultura oral para os tópicos de ensinamento de conduta cristã e evangélica ali, né? Fazendo com que aquilo que era antes mais espontâneo agora passa a ser normativo, entendeu? E o que era pessoal começa a ser observado no coletivo. E o que era no particular, uma coisa mais particular, vai começar a ser um costume denominacional. Então, é uma época muito conturbada. É uma época de reformulações teológicas, é uma época de construções, por exemplo, muitas das seitas, por exemplo, começam a vir desses tempos aí. Então, é uma coisa de formulação teológica, de entendimento sobre, por exemplo, o final dos tempos. O pessoal achava que estava tudo ruim, porque a economia, depois da Revolução Francesa e essa Revolução Americana, né, a independência ali, ela deu problemas sérios para a economia, entendeu? O pessoal que tinha uma visão positiva viu esses problemas sociais acontecerem na época deles, e eles começaram a ter um entendimento assim, como é que fala? Eles começaram a entender e ter uma aproximação diferente segundo essa de resposta à cultura da época, né? Então,
Mas fica aqui bem claro, viu, gente? Fica aqui bem claro que a prática dos usos e costumes denominacionais não está errada. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou explicando as causas por trás do que veio a ser e o que os seus percursores ou seus pastores vêm a criar resoluções para suas igrejas por causa de uma resposta também de tudo que estava acontecendo na vida ali da igreja. Então, fica bem claro aí que a prática dos usos e costumes denominacionais não são errados. Porém, estes que não vão aí nos seus extremos, igual algumas pessoas falam, eles não conduzem ninguém ao inferno e ao céu, porque eles não têm valor salvífico. Está bem claro isso aí, gente? Então, essa coisa tem que ser entendida realmente, porque não pode levar ao extremo das coisas. Se você levar os extremos, os usos e costumes ao extremo, você começa a usar o uso e costume para julgar os outros. Isso é ruim. Então, o próprio apóstolo Paulo escreveu aí na carta de Colossenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 20, que já vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, né? Ele fala que se submetessem às regras tais como não toque, não manuseie, não prove. O apóstolo estava falando sobre coisas que estavam sendo estabelecidas ali naquela igreja, e ele estava explicando, né? Todas essas coisas ali são destinadas a aparecer pelo uso, né? Perecer ali pelo uso, né? Pois se baseiam em mandamentos de ensinos humanos. Essas regras aí tem de fato aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, uma falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, por não saber diferenciar ensino bíblico de conduta cristã, é que os exageros e as suas punições severas, elas vão ser aplicadas a irmãos e irmãos aí, que vem a ser aí uma vergonha, né? Então, quantos irmãos aí, por exemplo, irmãs, não foram disciplinados ou excluídos por ter uma televisão em casa quando veio as primeiras resoluções, né? Quantos irmãos e irmãs aí não foram disciplinados ou excluídos por ter uma bijuteria, ou excluídos por cortarem aí a ponta dos cabelos, igual eu falei, né? Ou praticado uma depilação, alguns irmãos que foram disciplinados ou excluídos por deixarem aí os cabelos um pouco alongados e tal, ou usarem um cavanhaque ou uma barba. Então, quantos irmãos aí não foram disciplinados ou excluídos também por ter ido à praia, ao cinema, nessa primeira e segunda onda? Na primeira e segunda onda passou por essas coisas, mas eu estou explicando aqui o que é. Então, quantos irmãos aí não foram disciplinados ou excluídos ao usarem uma bermuda, uma camiseta, ou irmãs também, uma calça comprida e um batom, né? Então, e nas de segunda onda, teve muito problema contra a atividade física também, né? O futebol, a ginástica, a natação, teve esse problema de serem proibidos com isso aí, né? E outras, nos seus extremos de estudo, eles eram proibidos a não usar, não estudar teologia, e às vezes eram desprezados porque eles diziam que estudar teologia era uma coisa que ia te fazer muito formal, né? Uma parte legalista que eles falavam, né? Mas é um entendimento ruim, porque isso aí veio de um momento antes, uma época antes deles, que ficou essa coisa ali ainda para nós, mas nem entende por que entrou isso no nosso meio. Essas palavras, esses julgamentos, foi antes desse tempo nosso. E se a gente entender quando que entrou, a gente sabe lidar com essas coisas hoje.
o pessoal ainda está nessa coisa. Nos seminários, isso já é resolvido. No povão, isso ainda é, na teologia do microfone, isso ainda é muito forte. Mas nos seminários, onde os ensinamentos e os livros acontecem, isso já é resolvido há muitas décadas. Tem muitos pastores que tinham esse problema da gente ser taxado como pessoas que não sabiam Bíblia, por exemplo, era mais coisa emocional, já foi resolvido, né? Então, as induções emocionais, muitas vezes, por exemplo, eu escutei irmão dizer que foram arrebatados no espírito e segundo eles, Deus havia aí levado aos céus e depois ao inferno, e lá no inferno viram muitos brincos, joia, e o pessoal falava, de Deus, fala mais, mas é uma coisa que veio dentro de uma época, gente, e esse negócio não é legal, ficou popular, né? Ficou popular essa coisa no nosso meio. E aí expõe as pessoas ao ridículo, né? Essa coisa de você não só saber realmente a história do seu movimento, se você não souber a história do seu movimento, você julga mal. Você começa a julgar o seu irmão mal. Eu escutei também que quando uma pessoa iria, por exemplo, igual eu falei aqui, né, para essa coisa da teologia, a mente ia ficar vazia, né? E aí depois a pessoa podia até virar ateu e desviar. Entendimento é esse, né? E quando esses indivíduos aí eram disciplinados, era igual uma pessoa ter um problema sério, como se fosse uma doença contagiosa, né? Porque eu já vi tratamentos que não... Às vezes a pessoa está no banco numa disciplina e outros irmãos têm uma reação de não querer nem conversar com o irmão muito porque a pessoa está em disciplina. Criou essa coisa no nosso meio muito tempo. Então, a pessoa estava dentro de uma disciplina porque passou por alguma coisa e o irmão acabou o culto, o irmão vem para falar todo assim, né, normal, para falar com a pessoa e a pessoa já... Mas quando passa a disciplina, o pessoal volta a conversar. Que história é essa? Está entendendo? Algumas coisas entraram no nosso meio desse jeito. Então, o que eu falei mais? Eu falei também na aula passada sobre o Jonathan Edwards, né, como é que ele lidou com essa coisa dos exageros emocionais, né? Porque na época dos despertamentos, gente, isso já era normal. Na época dos despertamentos de John Wesley, eu falei que ele percebeu isso, né, que quão era importante ali para o ministro saber. Ele deixou uma mensagem muito forte falando que o ministro do evangelho que lida com a verdade, sabendo do perigo da manipulação emocional, ele era para ir contra isso e era para pregar a verdade e deixar o Espírito Santo fazer o seu papel. Então, eu falei do emocionalismo de Charles Finney, né? Não, olha só, você tem que... Irmã Adriana, deixa eu falar uma coisa. É como eu falei antes, os usos do costumes não é ruim. Ele serviu ele começou servindo uma época que tinha que ser diferenciado os de fora dos de dentro. Então, ele serviu aquela época ali. Então, as igrejas, o problema todo vai ser na sua aplicação extrema, porque o pentecostalismo e o movimento de santidade, presta atenção numa coisa, o movimento de santidade, ele vem, ele começa ali em 1864, e dentro do wesleyismo, dentro do metodismo. E ele quer resgatar a parte da santidade, a parte mais da busca, da experiência com Deus. E eles começam com os acampamentos também, acampamentos de avivamento. Então, por isso que eu estou te falando que existe uma transição
cultural, uma transição do campo para a sociedade, para a parte industrial, onde teve muita coisa ruim acontecendo ali. E é uma época, se você tiver o entendido, se você for julgar o hoje por aquela época lá, você fica de cabelo em pé o que existia na época lá, naquela época de trás. Então, muitas coisas que foram estabelecidas dentro do pentecostalismo foi realmente para fazer a diferenciação do de fora para o de dentro. Então, você tem que ter maturidade para saber entender como isso foi estabelecido. E o exagero do extremo julgativo, você também tem que entender que tem coisas ali que você não pode julgar pela coisa de fora. Você tem que ter respeito e tem que ter hombridade para você lidar com a denominação que você resolveu servir a Deus ali junto com a harmonia ali com seus irmãos. Você tem que respeitar realmente as resoluções da sua igreja. Você tem que realmente ter os usos e costumes. Não é ruim, os usos e costumes é bom. Não é, eu não estou denegrindo os usos e costumes, não, porque eu estou falando da parte histórica. Então, se as pessoas não entenderem o que eu estou falando, vai pensar que eu estou falando contra. Eu estou falando a favor. Só que eu estou falando a favor da maneira certa. Os julgamentos extremos acontecem até hoje, mas você tem que saber que foram coisas estabelecidas, serviam uma época e foram tragas para dentro da nossa igreja. Imagina só, presta atenção. A Assembleia de Deus. Quando que foi a primeira resolução da Assembleia de Deus? 1947, na década de 40. Depois veio uma em 75. A outra entrou aqui em 2011, eu acho, a última da ELAD. Então, ela vai servir, as resoluções vão trocar as suas regras e vai começar a agir de acordo com o seu tempo. Hoje só são 6 proibições dentro da Assembleia de Deus. Antigamente tinha muito mais. Entendeu o que eu estou falando? Então, os pastores e as convenções estão entendendo as coisas. Assim, entendendo o momento do tempo. Uma coisa é você saber conduta cristã. Outra coisa é você saber como que esses usos e costumes servem à conduta cristã. Você está entendendo ou não? A irmã Líbia queria falar alguma coisa. Pode falar, irmã Líbia. Não, eu só falei que eu já passei por isso muitas vezes. Eu, com 17 anos, eu fiz 2 anos de teologia no Instituto Bíblico Campanha da Manhangaba, voltei para a igreja, eles simplesmente cismaram que eu cortei o cabelo e me botaram para fora. Foi 35 anos afastado da casa do Senhor. Meu Deus. Sabe? Porque eu fiquei com tanta raiva, porque quando eu voltei de lá, eu era professora de escola dominical das crianças, cantava dueto com a minha irmã, quarteto com meu pai, no coral, na mocidade, fazia evangelismo, eu trabalhava pra caramba. E porque meu cabelo era muito cacheado, eles acharam que eu tinha cortado. Depois que me excluíram, eu puxei o cabelo e mostrei que não tinha cortado. Mas eu fiquei 35 anos afastado da casa do Senhor. Misericórdia. Sofri muito. Qual que era a denominação, irmã? Assembleia de Deus. Pois é. Eu não estou... Entenda que quando eu falo com as coisas aqui sobre os usos e costumes, eu não estou indo contra as denominações, não, gente. Entenda isso, tá? Eu estou querendo trazer a parte histórica para vocês entenderem realmente como que funciona. Esses são os extremos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essas coisas de você perder pessoas. Eu já conversei com pastores, e pastores falaram comigo que é melhor eles lhe darem 1 hora de divã, tentar ficar 1 hora no divã num psicólogo, do que ser morto dentro das suas congregações, pelos seus membros. Então, é difícil quando você lida com uma coisa que tem que ser realmente entendida.
Mas, como eu disse, os costumes ele vai servir de conduta cristã. Você tem que saber desse caráter cristão e saber se portar. Isso aí você tem que ter maturidade para lidar com isso. Os exageros vai levar a isso aí, irmão. Você não é a primeira. Eu já escutei vários, já conversei com vários pastores, já vi pessoas que, por exemplo, a semana retrasada, teve uma irmã que a gente ficou conversando mais de 1 hora para lidar com isso aí, e ela tinha pensado que tinha perdido a salvação em uma igreja, entendeu? Ela estava fora dos caminhos do Senhor, mas mais de 2 décadas. E aí, a gente conversando, ela realmente tinha perdido a esperança. Então, por palavras impostas e julgamentos precoces, sem entendimento daquilo que é ou que não é realmente aplicado na parte bíblica e na parte de conduta cristã. Então, muitas das pessoas deixam Jesus quando eles precisam de Jesus o máximo, por causa de outras pessoas que não sabem lidar com algumas coisas e botam essas coisas nos ombros das pessoas. Então, você tem que ter um entendimento claro para lidar com isso aí. Normalmente, o seu pastor vai ter que ter esse entendimento para lidar com essas situações. Mas você tem que entender o que é realmente, entendeu? Para não fazer esses julgamentos errados, né? Então, mas amém, irmã Lívia, você tá congregando, né? Está me escutando? Tô. Então, eu voltei, depois dos 35, eu voltei com meus 50 anos. Estou com 68 agora, tem 18 anos que eu estou na presença do Senhor. Amém. E hoje em dia, eu largo qualquer quartel, mas nunca mais eu deixo meu general, que é Jesus. Amém. Eu troco. Amém, irmã. A paz do Senhor. Amém, a paz. Amém. Então, eu falei de Finney e do emocionalismo dele, e eu trouxe aqui no nosso meio as coisas que ele fez, né? Então, algumas coisas ele fez de boas, e outras coisas ele fez ruim, né? A boa é realmente aquilo que eu falei, que ele deu a mulher, é ali que começa o pastorado e o ministério pastorado feminino. Como? O Finney, ele vai trazer, dentro do pentecostalismo, ele vai dar a abertura para as mulheres começarem os seus cultos de orações, né? O avivamento ali, o Finney abre essa parte aí, e através das orações das mulheres, ele abria os seus cultos, né? E foi com o Finney que veio também a influência do movimento de temperança feminino, né? Foi quando ele foi contratado pela Sociedade Feminina Missionária, e nesse movimento de temperança, esse aí que vai lutar contra o problema social que eu estou dizendo aqui, elevado da época, que era o alcoolismo, né? Finney, ele era abolicionista também, era uma época de escravidão, tinha coisas ligadas a essa coisa do racismo e muito elevado, né? Então, mas ele era um grande avivador. O ruim como eu falei, que ele queria justificar os fins pelos meios, ele juntava um monte aquela multidão de gente para os seus avivamentos, mas tinha aquela extrema manipulação emocional e criou aí, naquele, igual eu falei, esse banco de ansiedade, que é o precursor dos apelos de púlpito. Eu não estou falando que isso é ruim, o chamativa de chamar os outros para Jesus, não. Mas eu estou falando da manipulação da emoção para fazer isso é ruim, né? E é onde fazia as pessoas ficarem convictas da mensagem dele e antes ali de se entregarem a Jesus, né? E ele criou esses manuais de avivamento que eu te falei, com esses métodos emocionais para reação através da sua pregação. E ele é o pai realmente do decisionismo, né? Essa parte da decisão, é ele que cria esses manuais, né? E é muito usado nos nossos dias aí. E esse manual, eu tinha falado que ele se torna muito atrativo por muita quantidade de pessoas, devido ao sucesso do ministério
daquele ministério nos nossos dias, né? É um método extremamente emotivo, né? E o seu resultado aí está na quantidade das pessoas se convertendo em multidões, né? Com essa resposta emocional que fazem esses métodos, né? Ah, a segunda área de sucesso desse método, gente, é essa parte financeira mesmo, para sustentar os ministérios, onde por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os americanos têm ensinado isso aí, dessa parte do decisionismo e da parte numérica de muita gente aceitando Jesus, é muito mais atrativo. Ele não é muito bíblico, mas ele age nessa parte emocional. Você quer ver isso acontecer? Quando o pessoal, os americanos, vai para a África. O pessoal usa essa chamativa e nos apelos, por exemplo, e vem multidões de pessoas. Só que é o tratamento e o cuidado da alma depois, por exemplo, se vem 20 mil pessoas para Jesus num dia, numa cruzada, o que vai ficar ali é menos de 10%, bem menos de 10%. Por quê? Porque não há uma consistência, não há um apoio, não há um estabelecimento de um ensino após uma cruzada. Mas a resposta inicial, ela é extremamente, tem um sucesso muito grande, né? As igrejas da terceira onda, né, neopentecostal, elas usam isso aí frequentemente, esse método, né? Essas megas igrejas que existem hoje aí, tem essa metodologia, né? Que não tem uma palavra muito cristocêntrica, mas usa isso aí, que é uma coisa mais moralística aí, uma coisa mais da moral e era mais, essa coisa da teologia de Finney era mais centrada na moralidade do homem do que biblicamente falando, né? Mas o que eu quero dizer aqui sobre Finney é que ele introduz essa resposta emocional exacerbada aí que a gente tem hoje, exagerada, como a gente vê em algumas igrejas, sem compromisso com a verdade absoluta das doutrinas da Bíblia, né? Como eu disse aí, Finney, ele fez muita coisa boa e outras não tão boas assim, né? Eu vou falar das coisas também, por exemplo, o Finney, eu vou terminar com o Finney aqui. O Finney, ele não acreditava, por exemplo, na autoridade das Escrituras, que o sacrifício de Jesus, ele acreditava que o sacrifício de Jesus, segundo as Escrituras, ele não tinha nenhuma ação jurídica em nosso favor. Isso aí é uma heresia. Se Jesus não é através de Jesus que a gente tem a justificação dos nossos pecados, tem um problema sério nessa teologia, né? Então, mas o que eu quero realmente enfatizar aqui é essa herança emocional no nosso meio, né? O grande mal que isso causou aí foi essa maneira de julgar uma experiência espiritual pelo emocional, né? E eu dei o exemplo aí que existe uma diferença muito grande entre emocional e emocionalismo. E quando a gente fala do emocionalismo, se você vai fazer a maneira de você julgar um sentimento se ele é real ou verdadeiro, por aquela experiência espiritual que você está sentindo ali, se for pelo o seu emocional, se você estiver usando o emocional para saber se é certo ou errado, você já tá errando. Porque ele vai fazer você pensar que aquilo ali é verdade por aquilo que você se faz, como você se faz sentir, né? Então, se isso aí for a confirmação das suas experiências, pelas suas emoções, não vai estar certo. Só isso aí vai servir de um alarmezinho para você entender que não é o seu emocional que vai falar se uma experiência espiritual é certo ou errado. Se o filtro da sua experiência espiritual é o seu emocional, vai te dar aí a real entendimento que você está cometendo um erro. Eu falei que a Bíblia não pergunta como é que você se sente. A Bíblia não vai te perguntar como é que você se sente. A Bíblia vai te convencer de como você vai estar ali. Então, você tem que saber lidar com isso. Então, o problema é que
se por suas emoções você aplicar essas coisas experimentais aí, como uma desculpa que você está tendo uma experiência espiritual, muita gente tem usado essas desculpas e tenta colocar figuras de autoridade da Bíblia, ou personagens, ou versículos bíblicos, para servir de uma pseudo-autoridade quando está tendo essas experiências, para te dar autorização para divulgar, muitas vezes, visões. Isso aí vai se tornar perigoso, entendeu? Tem muito disso. O pessoal pensa que está tendo visão, pensa que essas viagens, por exemplo, viagem ao inferno, viagens ao céu, na década de 90 começou isso no nosso meio. No final de 80 para 90 começou essas viagens ao inferno e essas viagens ao céu, né? Tem muita gente aí invertendo aí, por exemplo, essa ordem, né? E criam aí uma suposta experiência e depois colam um personagem para validar essas pataquadas. E aí, o que acontece com isso, né? A verdade sobre essas experiências espirituais tem que fluir realmente da Bíblia. E se a Bíblia, se algo que você está sentindo não condiz com a base bíblica daquilo que você pratica e vive, isso aí vai ser o seu próprio emocional falando, né? Então, como que eu tenho certeza se uma coisa é verdadeira ou não? Eu tenho a minha parte emocional, eu tenho a minha parte espiritual, mas como que eu vou ter certeza se uma coisa é verdadeira ou não? É ter uma base bíblica bem. Ok. Então, os proibicionismos que aconteceram ali de uma forma gradativa, né, gradual ali, naquela época de muita importância, tem que entender a importância aí de se compreender essas coisas. Eu vou pedir a vocês agora maturidade, tá, gente? Porque eu sou professor de história da igreja. Eu sei de épocas que, se você julgar as coisas pelo hoje, você vai acabar, né? A importância de se compreender aí, você tem que ter maturidade, né? Aqui as coisas não eram vistas como nós temos no nosso entendimento realmente aí nos dias de hoje, né? Por essas nossas resoluções e as nossas proibições. Então, quando eu disser isso aqui, essas coisas que eu vou falar, você não se escandaliza não, porque era outra época, tá? Então, você entende aí que era uma época com problemas sociais, existia, por exemplo, a parte do racismo, existia ali o alcoolismo extremo. Mas, gente, estou falando de alcoolismo que era extremo, extremo mesmo, ok? Ah, por conta dessas mudanças aí, que igual eu falei, da família do campo para a cidade, falta condições normais para se viver. E hoje houve aqui um tempo na América que dentro do nosso pentecostalismo, depois do segundo despertar, que mudou o comportamento dos seus pastores ao uso de bebidas alcoólicas que eram ali, vinda ali dos destiladores, por exemplo, mudou os usos e costumes, por exemplo, os usos e costumes, fez essa coisa da proibição do cigarro, por exemplo, do charuto, principalmente pelo movimento de temperança e as igrejas que vieram desse movimento de santidade ali e vai fazer muita mudança, né? Se a gente não tiver maturidade para lidar com esses fatos históricos de nosso movimento e as suas mudanças doutrinárias e adaptações, vai te limitar aí. E você só vai entender desse movimento como você tem a mente de hoje. Aí vai te dar problema, vai bugar a sua cabeça, né? Isso aí te limita e vai te dar um entendimento infantil sobre essa época, né? Então, por exemplo, eu disse que pastores, por exemplo, naquela época, tinha pastores que bebiam, tinha pastores que fumavam, no entendimento daquele tempo, era estabelecido ali para o crente o que não era proibido, hoje é proibido. Se você não entender isso aí, é inconcebível, né? Na nossa cabeça cristã de hoje, é inconcebível uma coisa dessa, né? Mas era uma outra época e isso não era proibido. Era um tempo que isso aí veio gradualmente ser proibido. E
dentro de todas essas denominações, né? Mas se você não entender realmente, eu estou frisando isso aqui para você entender, né? Que era uma outra época. Estão me escutando? Porque parece que minha imagem fechou ali. Então, vocês estudem as histórias das suas denominações, porque os pastores, muitos pastores evangélicos, eles não andavam com auréola na cabeça, não, gente. Eles tinham, muitos deles que bebiam, o problema maior dentro ali que eles viraram com isso aí foi, muitos deles bebiam, muitos deles também fumavam, né? Então, o príncipe dos pegadores, por exemplo, o Charles Spurgeon, que é um príncipe dos pegadores, hein? Ele entregava muito ali na Inglaterra, ele fumava. Até o final da sua vida ele fumou. Na sua época, certas denominações já tinham algumas práticas de proibições, começando a proibir. Mas aconteceram conflitos ali dentro dessas proibições também, né? Como seu tataraneto, eu conheci o David. E muitas vezes ele já explicou e ele já mostrou as provas, né, do último cigarro que o Charles Spurgeon fumou, né? E o Charles Spurgeon é um dos maiores pregadores da Inglaterra, né? Se Moody, Darby e Scofield fizeram uma coisa gigantesca aqui nos Estados Unidos, Spurgeon é conhecido por todos como o príncipe do pregador. Só que ele viveu uma época de transição. E esse era um problema dele, que o pessoal acusava ele dessa coisa de ele fumar. Teve até um jornal que publicou, na época, essa coisa dele ter usado isso aí, de ter fumado naquela época, ela deu um problemaço. Ele teve que chegar e saber lidar com aquela situação. Mas na cabeça e o pensamento da época era diferente. Então, os usos e costumes dentro do evangelicalismo é uma coisa gradual por resoluções. Calvino, por exemplo, na época da Reforma, ele recebia 7 tonéis de vinho como parte do seu pagamento em Genebra. Catarina, a mulher de Martim Lutero, ele tinha uma pequena cervejaria. Então, uma pessoa submersa no ensinamento sem conhecer a totalidade da história fica à mercê do raso entendimento daquilo que a gente conhece hoje. Então, eu não estou de nenhuma forma aqui, nem de uma maneira também, gente, falando, dizendo que, promovendo, na verdade, né, o uso de bebida ou de cigarro para os nossos dias. Fica bem claro isso aqui, tá? Não tô promovendo nada disso, não, estou falando da história. Cada igreja vai lidar com isso nas suas maneiras. Uns vão lidar, umas igrejas aí da Reforma ainda vão ter o uso do vinho, outras não, né? Então, tem algumas igrejas reformadas que ainda usam, outras igrejas não. Bom, deixa eu te mostrar as raízes do que depois vem a ser os usos e costumes de uma forma histórica dentro do movimento pentecostal. Essas ideias aí, gente, dessas proibições, ela vai vir por essas resoluções de usos e costumes, mas isso começa com Wesley, que começa com essa mudança forte, né? Foi o início do movimento metodista ali nas Ilhas Britânicas e veio aí acompanhado de uma reversão a essa tendência quanto a esses assuntos, né? Ao começar aí pelas bebidas alcoólicas. Então, essa época, com esse surgimento da Revolução Industrial, cidades, elas não ofereceram aí uma infraestrutura o suficiente para atender as necessidades da população que vieram do campo para trabalhar nessa indústria e que estava se estabelecendo. E um dos seus grandes problemas era a água potável. Não tinha água potável. Então, o que eles bebiam? As bebidas destiladas e fermentadas, para substituir aí a água. Então, o ambiente de pobreza extremo em que viviam aí os operários aí, vai propiciar os excessos no uso de bebidas. E essa embriaguez vai se tornar aí uma constante que se transforma em um problema social gigantesco aqui nos Estados Unidos. Então, o John Wesley foi o primeiro a ter uma postura contrária a esses excessos de álcool entre os crentes, né? E foi ele que foi o primeiro a formular um movimento de proibição, né? O uso
do alcoolismo dentro das denominações. Em seus sermões, por exemplo, Wesley reprovava o uso da não medicinal das bebidas destiladas, como o conhaque, o uísque, e dizia a muitos destiladores que vendiam ainda esses produtos indiscriminadamente aí, que eles não eram nada mais do que envenenadores e assassinos, amaldiçoados por Deus. Ele botava isso dentro dos seus sermões. Ele foi bem taxativo com isso aí. E é ele que é o primeiro que se levanta contra esse uso e esse problema social do alcoolismo naquela época. Porém, aí nos artigos 18 e 19, adotados ali pela religião de Wesley, pela Igreja Metodista Episcopal, em 1784, eles admitiram ali que no seu artigo 18º, que o vinho era para ser usado na ceia do Senhor, e eles preceituavam aí o vinho no artigo 19, que ele deveria ser ministrado a todas as pessoas e não apenas os clérigos, não era só o pessoal de cima das igrejas que era para tomar, né? Tinha essa separação ali também. Da mesma forma, as recomendações para os pregadores metodistas, eles indicam que eles deveriam escolher aí a água normal, que começou depois a entrar como uma bebida comum, ao invés de usar o vinho. Então começa a ter uma mudança nas coisas, né? E falou que era para usar o vinho apenas mais como um medicamento e não ou ali na parte da ceia, né? Então o pensamento metodista acerca do assunto ali, ele era compartilhado por poucas pessoas, até a publicação de um folheto da autoria do médico Benjamin Rush, né, que protestou contra o uso dos espíritos ardentes, né, o álcool destilado. E aí ele introduziu a noção do vício e prescreveu que a abstinência desse problema, dentro das denominações, era a única cura. Entendeu? Então, Benjamin Rush ele faz esse panfleto e distribui para todas as denominações. E aí, através de Benjamin Rush, começa as proibições dentro das denominações por causa desse problema social que tinha muitos pastores bebendo. Então, apesar de alguns pregadores aí proeminentes adotaram essa medida, o movimento, depois, ele começa a perder um pouco de força durante a Guerra Civil Americana, né? E para mais tarde ressurgir no meio da União Feminina pela Temperança Cristã, é aquela coisa que eu te falei do Finney e as mulheres, né? Deu uma voz à mulher, que ficaram muito forte nessa coisa aí, né? E esse movimento aí da temperança cristã foi muito bem sucedido, né? Ela tem aí a realização dos seus objetivos, das proibições. A Catherine Booth, por exemplo, a esposa do fundador do Exército da Salvação, William Booth, ele observou ali em 1879 já que quase todos os ministros estadunidenses ali, eles já tinham se tornado sóbrios, eles já não tinham esse problema do alcoolismo mais, né? O movimento liderado aí pelas feministas, por exemplo, as conservadoras, né? O feminismo, quando eu falo feminismo, é diferente do que a gente tem de feminismo hoje, viu, gente? É totalmente diferente. Eles lutavam por alguns direitos, mas teve alguma coisinha extrema, mas é totalmente diferente de hoje. Então, o movimento liderado aí por Frances Wheeler, por exemplo, ela conseguiu a aprovação de leis anti-álcool em vários estados aqui. E ele atingiu o seu ápice ali dessa parte política em 1919, com a promulgação da 18ª emenda na Constituição dos Estados Unidos, da Lei Seca, né? Estabeleceu ali a proibição de venda e o consumo de álcool no país inteiro, mas depois foi revogada em 1933, tá? Pela 21ª emenda. Mas inicialmente aí se opondo apenas ao alcoolismo e essa coisa das bebidas destiladas, né? A mensagem do movimento de temperança foi mais tarde aí alterada para defender a sua eliminação total
especialmente aí dentro da ceia do Senhor. Então, é dessa época que troca-se tudo. Essa coisa do vinho, essa coisa da como a gente tem suco na nossa ceia, vem dali. Ok. Então, esse posicionamento foi uma grande medida, influenciado ali pelo segundo grande despertar, que se focava na santidade pessoal, né? E o perfeccionismo ali cristão da época, né? Dessa prática, né? Vindo dos ensinamentos do Wesley, que tanto vai influenciar o que vem se tornar depois o pentecostalismo mais tarde, sendo aí herdeiros diretos de Wesley, tá? Então, esses efeitos sobre a prática da igreja foram principalmente um fenômeno das igrejas protestantes americanas, né? Já dentro do pentecostalismo, já com as suas restrições, veio por meio da influência desse movimento de temperança também, que junto de uma influência doutrinária do movimento de santidade, por exemplo, o qual, por sua vez, ali, que vai ser um resultado direto ali daquela época do segundo despertamento, o seu maior resultado é o quê? O proibicionismo, entendeu? Então, dentro dessas igrejas, que são herdeiras dos movimentos que foi adotado aí como cláusula ou única lei, todas, sem exceção, adotaram esse tipo de doutrinação do proibicionismo, tá? Então, muitas coisas que estavam esses problemas na sociedade. Então, existem igrejas que contam com um grande elenco aí de usos e costumes, e confundem usos e costumes com doutrina, que está tendo hoje aí. Alguns pastores renomados aí estão começando a explicar sobre isso aí. Por exemplo, eu já vi o Eliseu e o Júnior Trovão explicar sobre essa coisa aí. Tem muita confusão ainda nessa coisa de saber o que é doutrina e o que é uso e costume. Que às vezes ensina os usos e costumes como uma doutrina. E aí o seu extremo vem esses julgamentos que a gente está falando. Ainda bem que Deus tem aí se levantado mesmo com esses pastores, né? O Eliseu e o Júnior Trovão, eu vi ele já falando sobre essa coisa dos usos e costumes. Então, esses usos e costumes, ele é imposto por uma convenção, por uma resolução, mas isso é uma parte humana, né? De uma maneira que vem de uma espontaneidade ali dos seus pastores, né? Que ao debruçarem sobre a Bíblia, eles vão saber como que transferem os ensinamentos bíblicos para a conduta cristã, só que dentro do pentecostalismo ele vai ter essa roupagem do usos e costumes, ok? E aí, mas entenda que o costume realmente ele é humano e o que pode gerar uma interpretação e uma aplicação errada nos seus extremos, tá? E esse aí é um outro ponto que eu quero falar, né? Que é, infelizmente, nas redes sociais aí, por exemplo, da vida, pessoas chegam ao extremo com essa lente errada de usos e costumes, falando que julgando, né, e tendo essas revelações, né, sem nenhuma responsabilidade, né? Pessoal que não entende, que quer instruir alguém, usa a ferramenta certa, né? Ela faz uso da palavra faz o seu papel de edificar, de consolar, de encorajar. É a palavra que tem essa conotação e essa força, né? A palavra que já é responsável por isso. Então, eu queria finalizar essa aula falando sobre realmente a importância de vocês entenderem de onde surgiu, para quando você lidar dentro das suas igrejas com a parte dos usos e costumes, você entender que é uma coisa de um homem, mas tem a sua finalidade é realmente a sua postura e conduta cristã em relação ao que você faz, como você se porta como pessoa, e aqueles que fazem diferença, aquilo que a gente vê lá fora. Essa é a coisa, entendeu? Essa é a postura, a conduta cristã. Nas igrejas reformadas, eles vão lidar com conduta mesmo cristã. Nas pentecostais tem esse nome, usos e costumes, mas também é conduta cristã. Paz e graça, tudo bem? Paz.
Bem, sobre usos e costumes. As igrejas pentecostais, claro, que usam muito comumente esse termo, mas tem uma denominação histórica que, em uma parte dela, que é reformada, mas que também está na sua doutrina dos costumes, que é a Igreja Batista, que não é pentecostal, tá, gente? Que é a batista tradicional mesmo. E muitos usos e costumes que nós estamos vendo da Assembleia de Deus, congregação cristã em todas as pentecostais, veio dos batistas. Não é fundamentalista, não. Os batistas, do século XVIII, John Wesley também. Mas só que John Wesley ele não teve um alcance tão grande no mundo quanto a Igreja Batista. A Igreja Batista foi a que mais investiu em missões no mundo, historicamente falando. Então, esses costumes, essa bagagem, em maior parte, foi proliferada por esse povo. Depois é que houve a evolução. Hoje, a Igreja Batista no bom sentido da palavra, extremamente liberal. A Assembleia de Deus está passando a ser liberal muito recentemente. Não estou falando liberal demais, não. Está muito mais flexível, está se tornando, sim, uma igreja liberal. E isso é positivo, não falo na perspectiva negativa. Né? Então, vocês veem como isso evolui, como isso vai. Uma hora vai ter que mudar, porque vai perder muita gente. Né? E muitas perversões são feitas em nome de usos e costumes. É necessário? É bíblico, inclusive, é bíblico. Porém, não podemos pegar textos isolados para usar de pretextos para a nossa carne, para o prazer da nossa carne. Temos que ser fiéis ao texto, fiéis ao tempo do texto. 1 Coríntios 11 é um texto clássico disso. 1 Timóteo também, onde o apóstolo Paulo manda a mulher ficar calada na igreja. A sua irmã Angela, nesse tempo, se fosse assim, ela nem poderia estar aqui na liderança dessa sala, porque coitada, ela é mulher. Imagine como é que é o processo, né, gente? Você entender o tempo do apóstolo Paulo de preservar a mulher, inclusive convida, porque vocês mulheres naquele tempo bíblico não tinham direito algum, quase que nenhum. Né? Então, assim, há todo um detalhe, tem todo um fundamento. Por que todos os cristãos na Europa fumam, bebem, em lugares, não só na Europa, mas em lugares frios demais? Né? Polêmico isso que eu estou falando. É muito polêmico. Bem, fiquem sabendo que na Alemanha, a depender do lugar que vocês forem beber um café, vocês vão estar causando um escândalo. Né? Então, ou seja, a depender do lugar que você for comer uma feijoada, vai ser um escândalo. Né? Então, muitas vezes, eu também não estou falando contra os excessos. Muitas vezes os usos e costumes são puramente cultura de um povo sobre o outro. Isso, gente, é um perigo, isso é um problema. Se isso não for devidamente estudado, adaptado à realidade local, isso aí é um problema. Você não pode ir para uma tribo indígena e obrigar os irmãos indígenas lá a vestirem a roupa que você veste, né? Como a gente conversa. Então, temos que ter todo aquele jogo de cintura e sermos fiéis aos textos bíblicos. E não inventar aquela passagem ao nosso bel prazer. Isso aí é anátema. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Obrigado, pastor Zubeck. Ele falou dos batistas, né? Eu falei do Wesley e dos metodistas porque a maneira que é válido que ele falou ali, mas só vou fazer um ponto. Eu estou falando da parte pentecostal, porque a parte pentecostal ela começa ali com aqueles estados queimados, né, que eles chamavam aqui burn over districts, os distritos queimados, é onde surgiram os avivamentos, né? Então ele toma uma direção dentro dos Estados Unidos e depois pega com os metodistas. Os metodistas foram os maiores missionários aqui, né? Então eles trazem para uma parte, depois os batistas também vêm, mas eles vêm depois dos metodistas.
Então, um toma um local, toma conta daquele local, e aí começa a ser as distribuições de igrejas e denominações. Mas o pastor Joselberg, ele participou de uma outra aula aí que eu estava falando sobre o século XVII, que ele fez referência aí também aos séculos passados. Então, no século XVII, eu estava falando ali daquela transição da Reforma Protestante até o pentecostalismo no século XIX, são 400 anos que vai passar pelos morávios, vai passar pelo aquele pessoal que vai vir antes ainda da formulação dos pentecostalistas. Mas quem traz essa influência para dentro da Igreja Metodista vai ser os morávios, e depois essa coisa da perfeição, do perfeccionismo cristão dentro do wesleyismo, e do metodismo, e depois vai passar dentro do metodismo, vai mudar, em 1867, vai mudar para o movimento de santidade, e depois começa a tomar uma outra roupagem nos seus avivamentos, e os personagens que começam a aparecer, né? Antes disso, tem influências também desses pastores, igual o pastor Joselberg falou, dos séculos, mas eles lidam com áreas diferentes dentro dos países, né? Então, é importante esse ponto que ele falou ali de você saber da coisa, de como é aplicada, porque usos e costumes, igual eu falei aqui, da sua formulação, é uma coisa lidada com a identidade de um movimento, e o movimento é o movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal vai lidar com essa parte dos usos e costumes, os reformados vão lidar com isso aí, mas com a parte do caráter da conduta cristã, né? Você vê os presbiterianos também, né? Tem essa coisa do caráter cristão, da conduta cristã ali, diferente da maneira que eles fazem, por causa de eles não adotaram o proibicionismo resultantes da época do pentecostalismo. Então, foi duas maneiras de lidar com aqueles problemas. Um trouxe um proibicionismo bem acentuado. O outro, ele vai lidar com outros problemas, mas traz mais mais liberdade para lidar com os problemas da sociedade, né? Muito boa participação aí do pastor Joselberg. Passei por esse grande problema. Desde criança, né? Não podia usar bermuda, assembleia tradicional. Não podia jogar bola, não podia jogar bola de gude, era o olho do diabo. Pipa era o rabo do diabo, né? Crescemos aprendendo isso. E a gente assistia todo mundo ir para a rua, brincar, e o filho do pastor não podia ter aquele momento de lazer. E aquela constância, né? Colocando na nossa cabeça sobre o batismo com o Espírito Santo, a separação. E o engraçado é que eu não fui batizado nesse tempo. Eu vim ser batizado num tempo totalmente diferente da minha vida. Então, é só esses dogmas, como muito bem falado, essa doutrina, né, do homem colocada nas nossas vidas, e que muitas das vezes ferem. Quantas mulheres eu assisti, né, não poderem prender os seus cabelos. Eu, estava com 17 anos, eu frequentava uma igreja. Não era que eu era dessa igreja, era uma namoradinha que eu tinha dessa igreja, então eu ia quase toda quinta e domingo nessa igreja. Eu comecei a ver os excessos. As irmãs não poderiam se depilar, não poderiam prender o cabelo com o arco, né? Que era
eles falavam que era o arco de Apocalipse, a diadema, né, que tem nas serpentes, no dragão. A mulher não poderia usar diadema, shampoo não poderia ser usado, e até grampo de cabelo. Então, por muito tempo, isso ficou ali atrapalhando. Muitas pessoas saíram da igreja por causa disso, muitas. Quando eu voltei nessa cidade, esses tempos aí, a igreja tinha 5 membros. A própria missionária tinha saído da igreja, ela que não deixava as irmãs fazerem nada. É onde que a gente vê aí os extremos, para fechar, ver os extremos, e cada um, meus irmãos, tem que sair daquilo com uma mentalidade de que precisamos ser disciplinados, ter uma diretriz, porém tem que tomar muito cuidado com essas disciplinas, que é mais um campo de concentração, que é mais uma coisa para moldar, né? E muitas dessas coisas que tem colocado não leva, eu acho assim, não leva a Cristo. A má aplicação de um uso e costumes como uma resolução, a má aplicação, tá, gente? Ela vai fazer isso com seus membros. O uso e costume em si, a tradição, não é ruim, porque, na verdade, o que quer lidar ali é com a conduta cristã, de como você vai se portar com você, com os seus irmãos e com a sociedade. Então, para diferenciar aquilo que é você, quem você é realmente, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, você tem que saber se portar. Então, não é que não é ruim. Usos e costumes não é ruim. O problema é o extremo e o julgamento por cima desses usos e costumes. Onde vai criar... a coisa do que eu tenho que falar aqui. Em algumas igrejas da segunda onda, isso é tão mal compreendido, que isso aí tem que ser constantemente praticado, porque é feito como uma medida de segurança como uma aprovação de que você está sempre sendo aprovado por Deus, por essas coisas. Parece que você está lutando pela sua salvação pelo fora. E quem fez isso por você foi Cristo. Uma coisa é você ter a sua segurança da sua salvação dentro da pessoa de Cristo, não nas incertezas de você fazer algo ou não de fora. Então, traz desde o movimento pietista, que isso aí entra dentro da gente, o viés que isso vem é o movimento pietista, que vai simplificar muita coisa, vai trazer essa fé explicada no pessoal e no experimental da fé, traz essa coisa rasa de conhecimento bíblico, essa aversão à teologia, essa aversão à hierarquia da igreja. Tudo aquilo que vem do pietismo, ele vai vai trazer para dentro de você, ou dentro do que vai ser os usos e costumes depois, traz esse sentimento, em algumas igrejas, esse sentimento de que você vai estar sempre, você tem que estar sempre lutando pela sua salvação, e é onde a certeza da sua salvação e a segurança da sua salvação está em Cristo. Então, essa coisa, ela faz com uma pessoa extremamente segura. As proibições ao seu extremo vai fazer sempre a pessoa estar se vigiando, e o extremo dos julgamentos vai ser nessas figurativas emocionais de explicativas de coisas. É o arco do Satanás, como ele falou ali, a bolinha de gude, que é o olho do capeta. Eu lembro da época da rabiola, do negócio, o pessoal fala que era o rabo do capeta.
Eu lembro da televisão, que era coisa do Satanás, e gente quebrava a televisão no meio da rua. Só que tem coisas que as resoluções vai ter reformulações, e hoje, por exemplo, o assembleiano tem gente que tem televisão dentro de casa, entendeu? Então, antigamente isso não podia, dentro da Assembleia de Deus. Que até onde está lidando com a conduta cristã realmente, e até onde vai entrar os julgamentos desnecessários por resoluções e coisas impostas por um homem. É ali que você tem que fazer. A linha é muito fina, porque está lidando com a identidade do movimento. A linha de separação é muito fina. Então, porque tem a ver com quem o movimento e foi construído, nessas separativas aí entre a sociedade e os de dentro da igreja. Por exemplo, se você for numa igreja dentro da Igreja dos Nazarenos, hoje aqui nos Estados Unidos, não é aquela igreja Maranata que veio com a Maranata depois, não, bem perto uma da outra, não. A Igreja dos Nazarenos aqui foi uma das primeiras no pentecostalismo. Os cabelos das mulheres até lá embaixo, sem nenhuma maquiagem. Os tabus é muito maior do que o pentecostalismo brasileiro, por exemplo. Muito maior. E o requerimento dessas coisas é muito mais rígido. Então, o que eu estou falando com vocês? Tem que ter um entendimento até onde essa linha de separação de conduta cristã e imposição de proibição ao seu membro, onde ele vai ser julgado por isso. Se a pessoa cortei ponto de cabelo, ou usar versículos bíblicos ou passagens bíblicas que vai estar lidando com uma sociedade uma patriarcal lá, ou que vem através da parte da lei, essa coisa toda, tem que saber tudo isso, gente, porque senão você vai aplicar coisas do passado hoje, e o hoje tem coisas que a Bíblia vai ser estabelecida hoje sim, mas tem coisas que era para uma sociedade. Então, lidar com isso, gente, eu vejo muita pessoa machucada com isso, eu vejo muita pessoa extremamente o seu emocional despedaçado, às vezes, por causa disso. Pessoas que nas suas incertezas, nesses julgamentos precoces, acabaram até com a fé de pessoas, né? E tiraram essas pessoas de dentro da igreja. Por exemplo, você vai ver os regimentos internos da Deus e Amor, o punitivo ali dos anos sobre algo quebrado é 3 anos, é 2 anos, é 6 meses, você está entendendo? Eu tô falando, é muito tempo para uma pessoa. Tem coisa ali que é 6 anos. Então, e o sentimento de lidar com seu irmão em Cristo é como se a pessoa tivesse uma doença séria. É aquele sentimento da pessoa ir para o culto, sentar, estar na disciplina, e o irmão realmente fazer igual eu estava falando aqui, que a pessoa não quer nem conversar com você. Você vai falar: oi, irmão, tudo bem? O irmão: tudo bem, irmão. Quer sair fora daquela pessoa, porque o selo, parece que é um selo que a pessoa está tomando ali por causa de uma punitiva. Então, você não está prestando por agora. Você está entendendo? Tem que tomar cuidado com isso, porque o perdão, ele é instantâneo. Você botou o joelho no chão, ou você abriu a boca para pedir perdão a Deus, ele é instantâneo. Por que na ceia do Senhor a gente tem que fazer um reconhecimento de nós mesmos e depois ir lá conversar com o nosso irmão? Porque é uma coisa aí instantânea. Não vou esperar 6 meses para ter um perdão de alguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo ou não? Essa coisa do castigo cristão veio desde aquela época lá que acabou as 10 perseguições da igreja. Quando acabou aquela perseguição, os crentes que tinham desistido da fé por causa da perseguição agora voltam para a igreja. E o povo que estava lá junto
o povo que sofreu, queimado, cortado, aquele coisa, o povão lá, os pastores e todo mundo que foi perseguido, viram os que tinham não pegaram a fé, não tinham guardado a fé, que tinham deixado Cristo para trás na hora do vamos ver, voltaram para a igreja. O pessoal, não, agora vocês vão ter que ficar um tempo de banco aí. Esse negócio da punição começou lá atrás. Mas o pessoal, às vezes, não entende a história da igreja, não entende essas coisas, e começam a tentar colocar coisas no nosso tempo. Então, para finalizar, eu quero falar isso aqui. Usos e costumes não é ruim, não estou indo contra. O seu exagero é difícil, você tem que saber lidar. Caráter cristão, conduta cristã, você tem que ter, porque você faz parte da igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então você tem que saber andar, essa novidade de vida, no Espírito Santo, esse revestimento da nova vida com Deus. Então, as coisas que eram passadas, você tem que deixar para trás mesmo. As coisas da carne, essas coisas, essas práticas mundanas, você tem que deixar para trás mesmo. Isso faz parte do seu caráter cristão, da sua conduta cristã. As formulações dentro do pentecostalismo têm a ver com a sua idade, a sua época e as suas resoluções. Então, você olha ali dentro da Assembleia de Deus, olha quais são as resoluções dos usos e costumes. Você vai ver lá. Eu acho que hoje é 6, que você não pode... 6 proibitivas, proibições lá, né? Você vai olhar ali. Sociedade de Deus e Amor, é o antigo regimento interno, tinha vários, né? E as suas punições. Mas entenda que é uma coisa feita por homem e é uma coisa, se for mal empregada, pode machucar, ferir. Se for levada ao extremo, muitos vão querer julgar você ao inferno. Então, esses julgamentos infernais, você pode deixar de lado, porque isso aí é construção de mente dos outros, que não sabe explicar o negócio, e não sabe onde é que aconteceu. E último, se você pertence a uma denominação que tem uns usos e costumes, um pouquinho mais rígido, tenha a hombridade de você entender que você está servindo os outros, servindo a Deus lá com seus irmãos naquela comunidade, e você não pode ir contra uma coisa que você decidiu fazer de bom grado. Então você não vai lá para causar confusão, você tem que respeitar aquela comunidade que você está funcionando ali debaixo da sua fé e da sua prática. Então, se eu vou numa Assembleia de Deus, ou se eu vou numa Deus e Amor, eu não vou fazer uma coisa contrária deles, porque isso é de falta de respeito. Isso é mais bom senso, né? Você tem que ter bom senso para você lidar com essas coisas. Então, caráter cristão, conduta cristã, exageros, má aplicação, você tem que ver isso como um todo. E a parte, hoje, que vocês viram aí, é como as coisas foram se estabelecidas no tempo da história.